Vamos dar continuidade à sessão da manhã deste congresso, para o qual dou os meus sinceros parabéns à organização, porque louvo e prezo muito este ano em que vivemos dos 950 anos sobre a reconquista de Coimbra aos muçulmanos. Agradeço o convite que me foi formulado para vir apresentar o meu colega e querido amigo professor Adélcio Daros, que creio ser subejamente conhecido de quase todos nós e, portanto, não carecer grandes apresentações. Egípcio de nascimento, mas português de coração e de laços familiares, o professor Adélcio Daros vive entre nós desde os anos 70 e tem-se dedicado a estudos, entre outras atividades, estudos do nosso passado islâmico, mas também sendo uma pessoa muito ativa do ponto de vista cívico, do ponto de vista público e inclusivamente de cidadania em defesa dos grandes valores e do diálogo inter e multicultural e religioso entre Islão e Ocidente. Professor atualmente jubilado da Universidade de Évora, foi igualmente professor da Universidade Católica Portuguesa, investigador do Centro de Estudos Africanos e Asiáticos do Instituto de Investigação Científica Tropical, conferencista de renome. O Adélcio Daros tem dirigido em Portugal vários projetos importantes, nomeadamente para se estudar e traduzir as fontes árabes referentes ao nosso território. E, inclusivamente, nesse âmbito, tem conduzido e coordenado várias reuniões científicas de cariz nacional e internacional. Claro que não vou aqui detalhar as centenas de títulos que tem publicadas. Entre essa ampla e diversificada bibliografia, os temas vão desde a religião, desde a liturgia histórica, à literatura, à linguística copta e árabe e, sobretudo, aos estudos naturalmente árabo-islâmicos referentes ao Garbe, de que cito um texto já dos anos 80, Os Estudos Árabes em Portugal, na obra que dirigiu sobre o Islão e Arabismo na Península Ibérica, e mais recentemente duas obras bastante recentes, uma de 2000, outra de 2002, a primeira, Fontes da História de Al-Andalus e do Garbe, que co-dirigiu com Pierre Guichard, e o Islão minoritário da Península Ibérica. Portanto, é sempre com prazer que temos em Coimbra o professor Adélcio Daros e em particular neste congresso, para que o vamos ouvir falar de convívio étnico e cultural no Ocidente Peninsular entre nativos, árabes e berberes, entre o século VIII e o século XI. Deixemos-lhe depois a palavra. E muito obrigada. Muito obrigado, doutora, também é um colega e amiga de muitos anos. Acrescentaria só um pequeno pormenor. Há um terceiro livro desta vaga de investigação que tinha começado no quadro do Instituto de Investigação Científica Tropical, que é Literatura e Cultura no Arbe Andalus, também uma coletânea de estudos no quadro do terceiro colóquio que pude organizar no quadro do meu destacamento de quase 9 anos no Instituto de Investigação Científica Tropical. Bom, agradeço muito
o convite que me foi dirigido e sinto-me muito honrado. Não sei porque que o professor Alarcão se lembrou de mim por me convidar a estar presente nesta comemoração de multiculturalidade, de abertura universal, se é por ser um estudioso de estudos árabes e islâmicos ou por ser simplesmente um moçárabe. Não diria o último moçárabe, mas um exemplar de uma espécie, infelizmente, agora em via de desaparecimento ou, pelo menos, de dificuldades muito importantes num quadro do Médio Oriente. Porque moçárabe quer dizer mostarab, arabizado. O que, para português e espanhóis um bocadinho menos, não é, professor Martim, é uma espécie já passada, não é? Mas, na verdade, no Médio Oriente, sobretudo do Egito até ao Iraque, houve, e até hoje há, moçárabe, no sentido de povos etnicamente não árabes, em geral cristãos, também judeus, não é? Arabizados, integrados na cultura, na língua árabe. Este é um conceito que não é presente para o mundo português, a opinião pública portuguesa, até ao ponto, quando há uma dezena de anos atrás, e para rirmos um bocadinho, quando me entrevistaram, um periódico importante me entrevistou acerca de problemas com o mundo islâmico, o Salman Rushdie e tudo isto, quis fazer-lhe perceber que eu não era muçulmano, mas era cristão árabe. Imaginem como é que isto passou no jornal em causa. Muçulmano católico. Porque árabe, para os portugueses, é equivalente a muçulmano. E cristão é o católico. Protestantes, ortodoxos, coptas, como sou eu, não é conhecido. Bom, a figura de Sejnando Davids, que em árabe é Sejnando Avendaut Ibn Daoud, que deu Avendaut, precisamente, oriundo da prestigiosa corte andalusina de Sevilha, foi a perfeita encarnação do medianeiro moçárabe medieval. Uma mediação política e civilizacional. No seu governo de Coimbra, que nos foi aqui estes dias amplamente ilustrado, eu peço desculpa de ter chegado só hoje, pouco depois de meia-noite, a Coimbra, por causa de compromissos fora. No seu governo de Coimbra, como mais tarde em Toledo, soube implementar o clima de integração e enriquecimento mútuo entre populações de culturas e credos diferentes, que era a marca distinta do Califado de Córdoba no horizonte europeu geral do século X, XI. De facto, a história política, militar e cultural dos primeiros séculos do domínio árabo-islâmico em espaço ibérico mostra-nos uma grande convivência, quer dizer, viver e saber viver em comum. Uma convivência entre árabes, berberes e nativos, aqui
hispano-romanos ou hispano-godos, cristãos, os ditos moçárabes, ou muladis, são os autóctones neo-muçulmanos recentemente islamizados, e o nome corre até ao século XII. E no âmbito desta convivência, as trocas linguísticas e culturais eram recíprocas e fecundas. Esta realidade não deixou de ser atuante na gloriosa época do califado, ele próprio já embebido pela riquíssima civilização islamo-oriental, a qual foi formada, por sua vez, no cadinho do Médio Oriente, bizantino e persa, com a pleiade de povos, línguas, culturas e religião que conhecemos. Se os árabes chegados à península não eram ainda, nos alvores do século VIII, portadores de uma grande cultura ou civilização, também os berbers que os acompanhavam, para não falar dos que já ali se encontravam, não eram suficientemente islamizados e arabizados. O espaço hispânico conquistado, agora chamado Al-Andalus, entre os judeus correspondia a Sefarad, não chegou a ser rapidamente islamizado e arabizado. Porventura, de uma forma ainda mais acentuada que noutras terras submetidas ao Islão, o humor da gente era bilingue. O cristianismo mantinha-se omnipresente, menos nas cidades que nos campos, então sob a forma do moçarabismo, que é a temática deste encontro, de uma certa maneira, e o judaísmo sefardita. Chegou este conjunto a conhecer um renascimento, no caso dos judeus sefarditas, linguístico, cultural e religioso, cuja herança não deixou de se fazer sentir até aos nossos dias. Um parêntese: os judeus sefarditas que foram expulsos da Espanha ou da Hispânia, Portugal e Espanha, são aqueles judeus que depois tiveram no Império Otomano e no norte da África, até ao Egito, ao Médio Oriente, até a criação do Estado de Israel, que lhes fez esquecer um bocadinho deste passado aberto e universal. Não teremos dificuldade em reconhecer no arco ultrapassado o símbolo visual desta extraordinária simbiose. Esboçado de diferentes maneiras na arte visicótica e moçárabe, foi levado à perfeição arquitetônica e estética que podemos contemplar na Mesquita de Córdoba e nos palácios de Medinat al-Zahra, fora desta capital, da Aljafaria de Saragossa ou da Alhambra de Granada. Na poesia, que sempre teve um lugar de destaque na expressão literária e musical, tanto nos meios cultos como nos populares, o caso da Muashafa, a Muashaha em árabe, foi de veras emblemático. Nas palavras de um autor do século IX, talvez o próprio criador do gênero, ela nasceu da harmoniosa junção, diz ele, entre a melodia monótona dos camaleiros árabes e berber e o canto alegre dos autóctones cristãos,
al-Ajam, porque Mostarab são os próprios cristãos arabizados que se dão assim. Os árabes não indicam ou não falam dos cristãos hispânicos como Mostarab. Têm outra nomenclatura, Ajam, Dhimmi, Muahed, etc. Finalmente, ao nível intelectual, ninguém pode contestar que foi apenas neste contexto plural europeu de então que puderam surgir figuras tais como o genial polígrafo Ibn Hazm ou o lema médico e filósofo racionalista Ibn Rushd, Averroes, sem nos esquecermos do polifacetado rabi judeu, também médico e filósofo Ibn Maimun, ou seja, Maimônides, aquele que fixou o rito judeu sefardita a partir do Egito e de Damasco no século XII, quando teve que deixar a Península Hispânica. E talvez por estar tão bem enraizada no solo europeu, é que a cultura ibero-árabe, pese embora o estigma da sua pertença a uma área geográfica denominada por uma religião rival, atraiu tanto os cristãos do resto da Europa e teve um impacto ímpar que todos conhecemos. Não vou vos falar hoje deste impacto e das múltiplas e variadas influências árabes e os seus vestígios entre nós. Foi-me proposto, por quem me convidou muito amavelmente, falar antes do convívio entre as populações peninsulares daquela época, da abertura e tolerância em relação ao outro que podiam existir. Pois bem, convívio, abertura, tolerância existiram de facto, como é testemunhado por uma ampla gama de documentação e de realidades, que não necessariamente, por favor, notem isto, que não necessariamente pelas narrativas historiográficas, em geral tardias e ideologizadas. E este convívio, no meio e para além das guerras e guerrilhas que costumavam ou costumam acompanhar a vida das sociedades humanas, mesmo entre gente do mesmo credo e da mesma estirpe. Comecemos precisamente por isto, a história política e militar, o que ela nos diz deste tipo de convivência. A dissidência muladi em finais do século IX e princípio do século X foi vigente no sudoeste peninsular, Alentejo e Extremadura espanhola, que antes da divisão cristã éramos um mesmo território, uma mesma unidade política e até cultural, com a província do Elva mais ao sul, fronteiriça ao Algarve. Daí a palavra que desapareceu dos algarves, rei de Portugal e dos algarves. Em Mérida, nos anos 824 até 34, houve um foco de sedição contra os emirs de Córdoba, mercê de uma aliança de muladis, quer dizer neo-muçulmanos autóctones, de moçárabes e de berberes. Depois de 2 ou 3 tentativas do exército do emir para matar esta dissidência,
Os 3 líderes aliados tiveram que fugir de Mérida. Abderrahman ibn Marwan al-Jiliqi, o galego. Suleiman ibn Martínez. Mahmoud ibn Abdel Jabbar, o famoso nome Mahmoud que deixou por todo o Portugal, o berber. Eles todos saíram de Mérida e espalharam-se pelo ocidente peninsular, precisamente. Tiveram encontros, entendimentos com o então Dom Afonso III, meteram-se ao seu serviço. Abderrahman ibn Marwan al-Jiliqi, que é o epónimo de Marvão, este ano vai-se tentar se candidatar mais uma vez a Património Mundial. Tenho a impressão, juntamente com a Universidade, o edifício antigo da Universidade de Coimbra. Depois de ter andado ao seu serviço com um certo Sorumbaqui, originário de Beja, então refugiou-se do lado de Badajoz, onde criou, lá em Badajoz, um primeiro núcleo de cidade islâmica, depois de, à força dele, ter obrigado o emir de Córdoba a ter de o ajudar para, então, criar uma cidade islâmica canónica, com a mesquita, os banhos e uma verdadeira defesa. Suleiman ibn Martim, o tal moçárabe, não sabemos bem, porque as fontes cristãs não falam muito destas contendas e as fontes árabes provavelmente também, não sei se por ser moçárabe ou por os bandos dele não se ter prolongado muito tempo. Mas o Mahmoud ibn Abdel Jabbar, o berber, este deixou também na toponímia nortênia de Portugal muitos topónimos. O mais famoso e que poderia explicar os desentendimentos que houve com Dom Afonso Henrique é o nome da mais importante freguesia de Gaia, Mafamud. Aliás, os amigos do Porto, ao olhar para o Douro, todos os que são ao sul são mouros. E este era um verdadeiro mouro, porque a palavra mouro, que é um bocadinho mais recente na historiografia cristã, indica mais os da Mauritânia, os berberes, precisamente, e não os árabes. Agora, ouvimos dizer, que penso estar originado numa historiografia de tipo precisamente ideologizada e um bocadinho tardia, que Dom Fernando Magno esteve muito ligado com Santiago de Compostela para conquistar Coimbra e depois de ter conquistado a sua viagem de ação de graça por este esforço. Ora, vejam lá a ironia da sorte. O primeiro arcebispo de Santiago de Compostela é filho, é neto de Mahmoud ibn Abdel Jabbar, através da sua filha Zainab, dizem uma beldade, e no mesmo tempo uma grande guerreira, quando o seu pai estava impedido, e que foi casada com um dos filhos de Dom Afonso III, o primeiro arcebispo de Santiago de Compostela. Não é um del sangre puro, como mais tarde a intolerância hispânica tem, digamos, jogado com isto, mas não, foi admitido a filha de uma
mulher berber. Bom, temos mais tarde uma réplica invertida com o grande Almansor Estrotro Berber em finais do século X, onde, na senda da sua reconquista de Coimbra em 985 e mais uma vez em 87, em vez de assegurar uma ocupação militar complexa do território, consegue assegurar a colaboração direta dos condes cristãos da zona fronteiriça ocidental, que então deu aso à idade de ouro do moçarabismo no centro do país. Ao contrário do que se diz daquela conquista de Dom Fernando o Magno, a reconquista aos árabes, aos muçulmanos, isto foi só a dominação dos condes desta zona para agora a coroa leonesa castilhana, em vez de uma vassalagem ao califa de Córdoba. Vamos para outros casos típicos desta convivência. A toponímia de origem árabe ou de origem hispânica moçarabizada que permaneceu já terá sido então aqui falada, penso, pela professora Eleonor, sim, exatamente, que infelizmente não conheço, não estive presente ontem, mas vou tirar dois topónimos da zona do Gharb al-Andalus, onde o nome de santo, um agiotopónimo, sobrepôs a toponímia romana antiga durante e graças à presença arabo-muçulmana. O caso de Santarém e o caso de Faro. Santarém vem de Chantarin, Chantairena ou Santairia, que era um pequeno porto junto ao rio Tejo, enquanto que lá em cima teria havido um pequeno castelo visigótico que mais tarde os muçulmanos ampliaram em sinal de grande necessidade de proteger esta outra linha do Tejo, além do Douro, em relação às populações nortenhas, mas também os 11 anos do governo cristão entre finais do século X e princípio do século XI, foi reforçado pelos berberes, as dinastias berberes. Desculpem, é finais do século XI e princípio do século XII. Faro também vem originariamente de Aaron, que é os Banu Harun que dominavam, ou que eram senhorios, os principados de Santa Maria de Banu Harun, que depois, com o tempo, ficaria Harun Faro, mas então ficou o último nome. Na verdade, havia na Península Ibérica uma Santa Maria do Gharb, no nosso Algarve, e uma Santa Maria do Charque, que é no Levante espanhol. Aquela do Levante espanhol era Santa Maria do Banu Razin, que passou hoje em dia a Albarracin. Esqueceu-se ou deixou-se a parte, digamos, do agiotopónimo. Como aqui em Portugal, provavelmente não
por, digamos, desprezo pela Virgem Maria, cantada até esta Santa Maria de Faro nas cantigas de Santa Maria de Dom Afonso X. Passamos alguns exemplos de traduções para o árabe do legado latino e grego. Orósio e Dioscórides. Paulo Orósio, cerca de 385 até 420, foi um sacerdote, teólogo e apologista cristão, natural da Espanha romana, possivelmente natural de Braga, mas sobretudo um ilustre historiador. Foi uma figura de prestígio cultural, tendo contactado com as grandes personalidades da época, como Santo Agostinho o Africano e São Jerônimo em Jerusalém. Para se relacionar com eles, viajou por cidades da costa meridional e oriental do mar Mediterrâneo, como Hipona, Alexandria e Jerusalém. Ao longo da sua vida, escreveu 3 obras, dentre as quais sobressai a Historiae Adversus Paganos. Trata-se de um dos livros historiográficos com mais repercussão na passagem da Idade Antiga à Idade Média, bem como da hispânica de todos os tempos. É uma narração histórica dos primeiros tempos até ao momento em que viveu o autor, dando, entre outros, um papel proeminente aos povos e impérios pagãos não cristãos, pelo que foi amplamente utilizada até ao Renascimento para estourar a integridade. Ora, os árabes traduziram esta obra e utilizaram amplamente na sua historiografia hispano-árabe. Mas o mais interessante é que aquele livro da história do Orósio foi doada ou enviada como presente pelo imperador Romanos de Bizâncio ao grande califa Abderrahman III em meados do século X. Foi enviado recomendando-lhe de traduzir em árabe, que de certeza havia muitos latinos que o poderiam fazer, porque é rica de conhecimentos da história universal. Os árabes daquela época não conheciam bem a história universal. E até a Idade Média, século XIV, XV, era a mesma coisa. Recorriam à historiografia, às vezes judaica, mas o humor do tempo de história cristã, para conseguir isto. A doutora, quando me apresentou, não disse que eu, além de ser especialista de estudos árabo-islâmicos, algarvios, sou um especialista de literatura copto-árabe e árabe-cristã em geral, e posso testemunhar como é que os historiadores copto-árabes do século XIII, que escreveram grandes histórias universais, foram também, mais tarde, usados pelo grande Ibn Khaldun, por Al-Makrizi e outros. Bom, o tempo avança, a minha fala é um bocadinho lenta, vou referir rapidamente o caso também da famosa matéria médica de Dioscórides, que foi acompanhar este livro de história, enviada pelo imperador romano ao califa de Córdoba. Mas o mais interessante, para poder traduzir esta obra complexa para o árabe e as realidades da flora local, enviou um monge Nicolau para ajudar os autóctones a tentarem identificar, mercê deste códex iluminado, a espécie
propriamente dita locais e poder traduzir com sentido. E quem chefiou, de uma certa maneira, a equipa de tradutores foi um judeu, Hasdai ibn Shaprut, aquele que esteve na origem do grande renascimento dos estudos hebraicos e judaicos de que aludi rapidamente. Bom, vou passar várias coisas sobre São Teotônio e outras e acabar com algumas considerações. Coimbra, cidade aberta, é comemoração de uma figura que se quer portadora de uma mensagem para os nossos dias de hoje. Richard Burliet, um conhecido islamólogo americano, fez sair recentemente um livro intitulado A Civilização Islamo-Árabe, Islamo-Cristã, desculpem lá. Em contraponto ao muito badalado conceito de civilização judeu-cristã, surgido há umas décadas atrás. Eu preferiria, como o meu amigo Cláudio Torres, e a famosa exposição de 1998 no Museu Nacional de Arqueologia, Portugal Islâmico, o último sinal do Mediterrâneo, eu preferiria falar de civilização mediterrânea, ligando as três religiões, mas também abrangendo o legado clássico greco-latino e do Oriente Antigo, Egito, Mesopotâmia, crescente fértil. Sabemos da história de Coimbra que foi a imposição de um bispo de origem franca para suceder a um ou mais bispos moçárabes, e o que isto representou para o fim do moçarabismo local, incluindo o aspecto da liturgia. Mas Segismundo David, que foi para Toledo e que lá não havia esta tensão, permitiu a sobrevivência do moçarabismo até linguístico. Até ao século XIV, os moçárabes de Toledo, os cristãos, o cabido da sede de Toledo, tem documentação árabe, em língua árabe. Então, houve esta ruptura desta convivência do qual falamos, com a entrada para a península, para além dos Pirineus, dos francos, e a reação dos berberes vindo de além do estreito. Berberes que não estavam envolvidos com o aspecto convivencial, linguístico outro da primeira leva berber. E o que assistimos hoje está a repetir no Médio Oriente, de onde venho pessoalmente. Os ânimos estão ao rubro, com repetidas revoltas, sem saber identificar a origem do mal, refugiando-se no passado ilusório e excluindo com violência toda a alteridade, seja ela religiosa, étnica e até de divergência de opinião. Tal como em Coimbra, após Segismundina, com a causada de muitos gastos, muita violência e muita perca de um legado comum, aconteceu aqui no Médio Oriente, mercê da intervenção euro-americana cristã, entre aspas, aliada esta vez com os beduínos árabes, possessor das fontes do petróleo e do petrodólares, para, sem o querer, também proceder ao mesmo esquema de exclusão da alteridade.
e empobrecimento de toda uma população milenarmente multicultural, multiétnica e multilinguística. Obrigado. Muito obrigada ao professor Adélcio Darros, até porque cumpriu estritamente a sua conferência até às 13 horas e por aquilo que nos mostrou, ainda que só com exemplos muito pontuais, a complexidade que foi a civilização hispano-muçulmana, que nós não podemos de modo algum tecer de forma linear. Portanto, dou agora a palavra ao público presente que queira colocar algumas questões ao professor Adélcio Darros. Bom, se ninguém tem questões a colocar, vamos para almoço e... particular e muito específica, e por isso penso que não demoro muito. É que o Sr. Doutor disse, e bem, que por... Desculpe. O Sr. Doutor disse, e bem, que em algumas fontes o Cisnando é designado por Cisnando, penso que disse... Não é diretamente, mas em primeiro lugar, Davides, Não, mas... sim. E Ibn Daud tem a forma hispânica, Abendal, como Ibn Rushd tem Averroes, Pois, isso. não é? Abendal. E temos um Johannes Abendal, do qual queria falar dele, que veio a Portugal no século posterior e alguns dizem que seria da família do nosso Cisnando, não é? Como um grande tradutor de textos árabes e que foi protegido por Dona Teresa. Queria ter falado sobre isto. Sim, mas além disso, há outras expressões, nomeadamente na vida de São Martinho de Sor e não apenas, em que ele aparece cisnando uma vez Aban, ou que seria Iban, Amir, e outra Abu Amir. E isso é que eu até não referi, porque não tinha qualquer certeza, porque por um lado Iban é aquela partícula do filho de, mas Abu penso que é pai de... Sim, porque em árabe Abu e Ibn então são muito parecidos. O N final, ou um W, de modo que gente que não conhece um bocadinho da história, mas também das regras da onomástica. Em árabe, eu começo o nome de alguém por Abu, se ele teve descendência. Sim. Percebe? E é conhecido por Ibn quando há já uma obra grande que o relaciona com o pai, um patronímico. Sim. O Abu é patronímico e o outro vocês não têm o correspondente. Como é que se diz? Davidis, professor Martim Davidis seria um nome que não é patronímico, Sim, não? patronímico. É patronímico. Esse seria patronímico. Esse era Sim. patronímico. Então o Abu seria que em latim uma neologia, em analogia seria que filho Aí é pai de. Bom. E o Amir? Agora, o Amir não é possível, a não ser que tivesse falhado, porque Amir é um príncipe, um chefe guerreiro, ou qualquer coisa deste tipo. A este respeito, queria dizer em relação às origens de Cisnando David, que há numa fonte árabe referente às taifas, pouco conhecida, infelizmente, que explica que Ibn Abbad, numa das suas campanhas, Ibn Abbad de Sevilha, ainda antes de ele ser próprio rei, nas campanhas para o norte,
passou pelos lados de alfaiates e alafões, dois topónimos árabes, os costureiros e os montes ou castelos irmãos, e que ficou espantado de encontrar gente a falar em árabe, porque era numa zona de no man's land jurídico, nem pertenciam muito aos cristãos do norte, nem pertenciam muito aos muçulmanos do sul. E traz-o com eles. Era um grupo mais ou menos militar, e então traz-o para Sevilha, e é lá que Segismundo e a sua prole, os seus companheiros, aprendem, como que diríamos, a civilização árabe, islâmico, a língua, os modos e costumes, daí que mais tarde é chamado para Coimbra e para... Mas é uma coisa que tem que se estudar. Uma das coisas que nos falta globalmente na historiografia portuguesa é uma ligação estrutural e atenta entre fontes árabes, quer dizer, com necessidade não de recurso a traduções, porque, infelizmente, nuestros amigos espanhóis no conocen bien la topografía y las circunstancias de Portugal. E quando traduzem obras hispano-árabes, não sabem muito bem identificar nem os sítios, nem a coisa. Além do grande problema da escrita árabe, que é uma escrita defectiva, sem os consoantes, sem o abu e ibn que se confunde, etc. Mas, infelizmente, quase 40 anos de estadia cá em Portugal, deixei o meu trabalho na Alemanha, onde me formei para vir cá, ainda não se conseguiu criar uma verdadeira escola de estudos árabes, no sentido filológico, a trabalhar com a arqueologia, com a história e com a literatura.